Olá, turma do nono ano. Seja bem-vindo mais uma videoaula, professor Marcelo. Devido a um resfriadinho, né? Pode achar que não é Covid não, gente. Devido a um resfriado que eu tive pouco tempo, eu tô meio rouco ainda, né? E também por causa de domingo, né? Quem é flamenguista vai saber. Então, o professor agora tá um pouquinho melhor, graças a Deus, né? E eu vou falar um pouquinho baixo, mais contínuo, ok? Então, a aula anterior, né, a essa daqui, foi a última aula contendo os conteúdos relacionados ao primeiro bimestre. A aula de hoje vai ser uma revisão geral, né, com assuntos pertinentes à história do voleibol, perdão, ao esporte voleibol, que vai acrescentar na formação acadêmica de vocês, e vocês poderão também estudar para a avaliação que vocês terão no primeiro bimestre através da aula de hoje e a próxima aula, sendo que vocês deverão sempre assistir às aulas para conhecer o conteúdo, né? E quem tem a apostila, acompanhe com a apostila e vão lendo a apostila também. E o que eu passar aqui, vocês podem marcar na apostila de vocês, ou quem ainda não tem apostila, escrever. Vocês podem pausar e rever esse vídeo várias vezes. E anotem que vai ser de suma importância para a finalização dessa matéria, ok? O assunto vai ser bem breve, não vai ser muito longo. Eu vou falar sobre mais ou menos 4 itens aqui, 4 itens em relação ao voleibol, que é muito importante e que vai acrescentar na formação de vocês, ok? Então, como eu falei, é uma revisão, né, geral dos conteúdos, do que já foi dado. A gente vai rever o que nós já conversamos aqui em relação ao voleibol. Então vamos para o primeiro assunto. Aqui consiste em 2 assuntos, né? Botei jogadores, mas vamos falar sobre o set e a equipe, né? O dimensionamento dos jogadores dentro de uma quadra de voleibol e suas reservas consiste em quê? Em 6 jogadores dentro da quadra e 6 jogadores reserva. São 12 jogadores o total de uma equipe. Se eu perguntar para vocês assim, dimensione ou qual é o quantitativo de jogadores, você sabe que é a quantidade, vocês irão saber que é a quantidade que eu estou falando sobre os jogadores de uma equipe de voleibol. Então são 6 jogadores em quadra e 6 reservas na equipe. E aí vamos falar sobre as substituições, que são 6 substituições por set, sendo que cada jogador só pode ser substituído e retornar à quadra uma única vez por set, sempre no lugar daquele que ele o substituiu. E ele é sempre realizado entre o final de um ponto e o início do ponto posterior. Não tem mistério, gente. É muito simples. Lembrando que o voleibol ele não tem um tempo determinado para o término da sua partida, mas ele é dividido sim por 5 sets. Cada set consiste em 25 pontos, que vocês sabem, e os jogadores podem ser substituídos ao longo desse set. E por set só pode haver 6 substituições. Cada jogador que for substituído pelo jogador A substituiu o B, só pode retornar à quadra se for o A ou B, vice-versa, e uma única vez, ok? Então é muito tranquilo em relação à substituição por set. E o quantitativo vocês vão saber que é 6. São 6 jogadores em quadra, é muito fácil. 6 reservas e substituições também são 6 por set, ok? Nossa, começou a chover muito agora. Mas vamos continuar, turma. Agora nós iremos falar sobre a quadra de voleibol e o posicionamento dos jogadores. Eu vou tentar usar esse cursor aqui para me auxiliar, ok? Vamos lá. A dimensão da quadra, nós já conversamos,
ela tem 18 metros de comprimento e 9 metros de largura. Ela é dividida ao centro, né, pela rede, onde que as equipes jogam a bola por cima, né? E da rede até essa linha nós chamamos de zona de ataque ou área de ataque. Ela consiste em 3 metros e o restante até a linha de fundo é a zona de defesa. É a zona de defesa, perdão, que estava fazendo muito barulho aqui. E aqui, essa área de saque não existe numa quadra. Vocês vão ver somente essa linha de fundo aqui. Isso aqui é para exemplificar aonde que nós iremos sacar. Claro que sempre nessa posição, quem estiver na posição 1 e atrás da linha, aonde que o sacador utiliza a área, ok? E como é distribuído, professor, os jogadores? Nós temos a posição 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O dimensionamento é feito dessa forma. A defesa, que é aqui atrás, nós começamos com a defesa 1, que é a defesa da direita, né? O sacador, a pessoa que sempre vai sacar. Aí nós vamos seguir aumentando, tá? Aqui é a saída de rede, que nós colocamos o ponteiro ou atacante. Aqui no meio é o meio de rede, geralmente é o levantador. Você vai depender do sistema tático em que o técnico for atuar, né? Aqui na posição 4 é o oposto, é o outro atacante e é a entrada de rede. Vou explicar já já. Descendo nós temos a posição 5, que é a defesa esquerda. E ao centro, aqui o número 6, é a defesa central. É o líbero, geralmente é o líbero, gente. O líbero pode ficar aqui também? Pode ficar na 1? Pode, mas geralmente ele utiliza essa posição, sempre essa posição. Como eu sempre falo, depende também o que o técnico vai escolher como esquema de jogo, né? E aí vai posicionar seus jogadores da forma que ele achar interessante, mas sempre obedecendo as regras do voleibol. Professor, só falou entrada de rede e saída de rede. Lembra que quando você ganha posse de bola, você faz a rotação no sentido horário, do jeito que eu estou fazendo com o cursor aqui, ó. Então você vai andando na posição 5 para da posição 6 para a posição 5, da posição 5 para a posição 4. Posição 4 é o que? Entrada de rede, é aquele que está mais próximo da rede. Aí ele passa pela posição 3 e vai pela posição 2, que é saída de rede. Por que saída de rede? Ele vai estar saindo da 2 para a posição 1. Isso sempre vai acontecer quando o time ganha a posse de bola, não é o que ele esteja fazendo ponto, não. Se ele estiver fazendo ponto, quem está sacando vai continuar sacando. E aí ele perde a bola para aquela equipe. E aí eles conseguem recuperar a bola fazendo um ponto nessa equipe. Aí eles irão recuperar a bola e irá fazer essa rotação novamente. Quem está no 2 vem para 1, quem está no 1 vai para 6, quem está na 6 vai para 5, quem está no 5 vai para 4, e assim até o jogador rodar todas as posições. Eu falei isso aqui para vocês entenderem a entrada e a saída de rede. E quem geralmente fica ali é o que? São os atacantes, o oposto e o ponteiro, o ponta, tá ok? O atacante, podemos chamar assim também. Agora vamos para um assunto que chama posições e funções dos jogadores. Eu escolhi 2 aqui, dentre essas posições. Quando vocês lerem na apostila ou nas aulas anteriores, tem todos. Mas aí eu peguei esses 2 caras aqui, essas 2 posições, não que as outras não são importantes,
Essa daqui também é importante tanto quanto as outras, mas para estudar um pouco mais a fundo esses camaradas aqui. O primeiro nós estamos falando sobre o levantador. É o cara que vai organizar a bola no ar para que o atacante venha e tenta fazer o ponto. Ele é responsável pela construção da jogada. Esse atleta ele deve ter um bom passe. Ele tem que saber executar o passe de uma forma que seja essencial para que haja um bom ataque. Ele tem que ter uma visão e inteligência de jogo super avançada, e a sua função é o quê? Levantar a bola logo após da recepção, para que a bola fique na medida certa para o atacante poder fazer o ponto. Então esse é o levantador, é o cara que vai colocar vamos dizer assim, a bola vem do outro time para o nosso time, então alguém vai ter que fazer recepção. Geralmente quem é? O líbero faz a recepção, mas só com a recepção você não pode atacar, precisa de alguém para colocar a bola na medida certa em que o atacante vai tentar executar o ponto. E quem faz esse papel inteligentíssimo, uma boa visão de jogo, é o levantador. Ok? Continuando ainda nas posições e funções dos jogadores, eu escolhi esse jogador líbero porque ele tem muitas informações e é interessantíssimo, porque esse cara é o menor de todos. Às vezes nós assistimos um jogo de voleibol na televisão e tu vê aquele pequenininho de roupa diferente, aí tu pergunta quem é aquele cara ali, o que ele tá fazendo no meio ali, atrapalhando o pessoal? Nada, é um dos caras mais importantes do voleibol, é o líbero. Então vamos lá, deixa eu ler aqui para vocês. O líbero, ele é especialista defensivo, ele costuma ser um dos mais baixos do time, como eu falei para vocês, por ter uma função que exige agilidade. O líbero, ele não pode atacar e nem sacar. Se invadir a área dos 3 metros, ele não pode fazer o levantamento para que o companheiro realize o ataque. E professor, tu falou que o cara era importante, mas o cara não pode fazer nada. Não, mas ele é o especialista na defesa. Quando há um ataque da equipe adversária, o cara tá lá. Quando há um saque fenomenal da equipe adversária, esse camarada tem que estar lá para defender. É a responsabilidade dele. Claro que tem algumas restrições, né? Ele não pode atacar, claro, dentro da área dos 3 metros, tá? E nem sacar. Ele pode atacar, sim, dentro da área da zona de defesa, ok? Ele pode lançar a bola para o outro lado. Claro que não vai ser a mesma coisa de um ataque próximo à rede, né? E ele não pode fazer o levantamento para o companheiro realizar o ataque. Então ele não pode fazer a função do levantador. E aí, por esse motivo, né, ele atua somente na posição de fundo da quadra, como eu falei para vocês, na área de defesa ali, né, que tem a posição 1, a 6 e a 5, né, sendo substituído quando chega o... Só um instantinho. Beleza. Perdão, deixa eu voltar aqui que me atrapalharam aqui. Ele está na posição 1, 6 e 5, né? Quando chega o seu turno de ir para a rede na posição 4, ele é substituído. Como assim, professor? Vamos supor, ele está na posição 1, e aí ele vai para a posição 6, aí depois ele vai para a posição 5, isso na rotação. Quando ele vai subir da 5 para 4, ele é substituído, porque ele não pode fazer o levantamento, ele não pode atacar
então ele não vai fazer nada ali, só vai atrapalhar o time. Então justamente o técnico coloca outro jogador que possa fazer essas atribuições, e geralmente levantador, outro atacante, entenderam? Justamente por causa dessas restrições que ele usa o uniforme de cor diferente. Porque o árbitro aí ele possa identificar de uma melhor forma. Não, aquele camarada ali é o livre, então ele não pode estar ali na zona de ataque, é para ele estar na zona de defesa. Por isso é que ele usa justificamente, né, esse uniforme de cor diferente. Aí tá todo mundo de cor amarela, aí vai estar de cor verde, azul, mas que não seja próximo à cor do time que ele está atuando. É um camarada importantíssimo, é especialista, mas tem algumas restrições. E outra coisa que não está escrito aqui, as substituições, a substituição desse jogador é infinita. Ele pode, além daquelas 6 substituições por 7, ele pode ir além, ok? Porque a regra permite que ele pode ser substituído várias e várias vezes, ok? Então, como eu falei com vocês, a nossa aula foi curtinha, perdão, mas foi de suma importância para o crescimento cognitivo de vocês. Espero que tenha acrescentado um pouco mais de informações. Estudem, não somente para a avaliação através desse vídeo e da apostila e dos outros vídeos, mas que vocês estudem para o resto da vida. Talvez vocês, um de vocês, né, ou todos, não sei, queiram aprender a jogar um pouco mais voleibol, que é um jogo muito bacana. É bom se jogar. E quando vocês forem jogando, vocês vão aprendendo a regra, o que pode, o que não pode fazer, e daí vocês vão levar isso pro resto da vida de vocês. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula eu falo um pouco mais, e aí nós encerraremos esse assunto do primeiro bimestre, e logo após virá a prova de vocês. Tá bom? Beijo no coração, bom fim de semana para vocês. E até a próxima aula. Tchau, tchau, turma.